A Fernanda colocou assim: Raymond Williams, teórico marxista britânico, não atuou diretamente no campo anticolonial, mas seus conceitos podem ser considerados alinhados com o pensamento de Cabral? Olá, jovem, o tio tá aqui pra te lembrar que o Black November da Insider tá pegando fogo. Puta vida, tá pegando fogo, bicho! São os melhores descontos do ano inteiro. O cupom do tio João Carvalho, somado aos cupons do site, podem chegar em até 70% de desconto. É isso mesmo, é 70% off. As promoções estão torando lá no link do Zap Zap que tá nesse vídeo. Você quer entrar, coloque o comando Insider no chat ou vá na descrição do vídeo, aonde você já tem o endereço certinho que te leva com o cupom do tio já no seu carrinho para você poder aproveitar. E não é só isso não, tá? A Black Friday chegou, essa é a Semana Black até dia 30/11 com frete grátis em todas as compras, com brindes nas compras a partir de R$ 399 e até a Tech T-shirt e a Perfect Top podem virar brinde. O senhor Insider ficou maluco, ficou a bubublê das ideias e está fazendo simplesmente a maior Black Friday que a Insider já fez em todos os tempos. Então aproveita, meu irmão, porque a camisa da Insider, ela é de tecnologia, ela vai ficar bonita no seu corpo, ela desamarrota naturalmente, ela tem controle térmico e ela dura mais. A promoção não. A promoção é só até o dia 30, então pausa o vídeo, corre no link que tá aí na descrição e garanta a sua roupa, garanta o seu guarda-roupa pro ano que vem, garanta o presente da sua morena, do seu moreno, e aproveita que a Insider tá sempre aqui contigo, ajudando nas nossas bibliotecas populares e ajudando na construção da sala de aula pro povo indígena Crepinca TG lá no Maranhão. É o sistema ganha-ganha, é cupom pra vocês, é desconto pra vocês, é ajuda pros nossos povos originários. É só a dona Insider que oferece isso. Corre pro site que vai acabar logo. Um beijo! Pode ver o vídeo de novo. Os seus conceitos podem ser considerados alinhados com parte do pensamento de Cabral? Sim. Mas a gente tem que entender os limites de uma produção acadêmica que é diferente dos limites de uma atuação voltada para uma praxis de militância. Primeiro que a gente tem que entender que a forja intelectual desses dois homens vai ser diferente, que com o tempo elas vão se afastar cada vez mais, principalmente pensando, né, na grande influência que a gente vai ter na Academia Britânica do 20º Congresso do PICUS e uma reestruturação do marxismo na Inglaterra, bem como da influência, por exemplo, dos grupos trotskistas na Inglaterra, na criação da New Left Review e outras coisas que a gente tem que levar em conta quando a gente pensa o que é as formações políticas que vão se dar no marxismo inglês, inclusive, né, com uma diminuição muito da preponderância do próprio Partido Comunista do Reino Unido, depois que ele vai abraçar uma via do eurocomunismo. E aqui eu acho que o Rodia tá certo de cima e embaixo quando ele fala que eurocomunismo é anticomunismo, tá? Eu, nesse ponto, vou ser até muito mais radical do que a maioria das pessoas, mas eu vou me permitir dar a minha opinião. Aí, o que a gente tem? A gente tem, muitas vezes, e é algo que acontece costumazmente com teóricos, que a gente tem um avanço na teoria que não se mostra um avanço na prática, que não se mostra um avanço na organização, que não se mostra, em última instância, aplicador da tese onde Ziad Feuerbach, aonde os filósofos disseram muito: é preciso mudar este mundo, se diz muito mais, mas se muda muito pouco. Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem toda a obrigação de conhecer, de criticar, de trazer os aportes, mas é muito diferente a função desses aportes enquanto teoria, enquanto crítica, enquanto academia, e as funções
faz desse aporte para a luta. Por quê? Porque, infelizmente, muitas vezes, a academia tem uma tendência de encastelar-se em si mesma. Ela tem uma tendência muito grande de se voltar para suas próprias fileiras, não transpor essas fileiras e não exercer de fato o que deveria ser o conceito de universitas. Então, a gente pesando isso, a gente vai ter muitos teóricos que vão ter seus conceitos próximos aos conceitos de teóricos, mas também práticos e principalmente marxistas, anticoloniais, mas que não necessariamente esses conceitos vão desencadear as lutas, as modificações de mundo que a luta que foi forjada por esses teóricos anticoloniais vai conseguir, né? Então, eu acho que a gente tem que entender qual é a nossa função, qual é a função, em última instância, de todo e qualquer brasileiro que abrace o marxismo? A Revolução Brasileira. Essa é a nossa função, em última instância. Como que a gente vai fazer isso? Aí, de acordo com a minha avó, né, a Messi é grande e falta gente. Então, cada um vai fazer no seu campo, da forma que consegue, aliando a teoria à prática, né? Quando Lenin estava falando lá atrás que não existe boa prática sem boa teoria, e essa é uma relação dialética, o contrário é tão verdadeiro quanto, o que ele está falando é nem praxismo, nem academicismo. Tem que correr pelo certo, mas tem que curtir o veneno. Um pouco de crack e um pouco de alface. É importante que a gente consiga imiscuir a teoria a uma concretização no real. Então a gente tem que entender os limites que vão ter para essa teoria. E aí, muitas vezes, essas são teorias que não vão ter experiência prática dessas teorias. Então, quando a gente traz esse aporte, quando a gente está organizado, aonde quer que seja, e a gente fala, pô, acho que esse é um aporte legal pra gente pensar, pra gente analisar, leve este aporte além. Leve esse aporte além. A nossa grande função de militante é essa. A nossa grande função de acadêmico, de teórico, é compreender também a obra no seu contexto de urdidura, né? E aqui eu, como historiador, a Joana, como historiador, isso é enfiado na nossa cabeça desde o primeiro momento em que você entra para estudar historiografia, né? A obra, ela não acontece ex nihilo, ela acontece do nada. Se a gente quiser ser decolonial, vamos pensar no Grossfogel, locus de enunciação. Todo e qualquer pensador tem um lugar de onde ele está saindo. Ele é homem, ele é mulher, ele é cis, ele é trans, ele é militante de algo, ele defende coisa. Não existe, gente, neutralidade em produção científica, ponto. Quanto menos em ciências humanas. Neutro, com muita boa vontade, sabonete para beber. E nem todos são. Então, essa ideia de que vai haver uma neutralidade em produção científica, ela falseia. Ela serve a um propósito. Então eu acho que a gente tem que pensar a obra no seu contexto de urdidura, no seu contexto de recepção e esses limites. É o meu comentário. Posso Daniel, passar? você quer complementar alguma coisa? Não, quero aproveitar ao máximo para poder te ouvir, né, e aprender contigo. Então, fica à Aí vontade. sou eu na fila do pão. Vou passar então para a próxima pergunta, que também é da Fernanda. Podemos dizer que tanto Francis Fanon quanto Amílcar Cabral defendem uma revolução cultural que ultrapassa os limites do identitarismo e enfrente as suas formas cooptadas pelo capitalismo? Bem, vamos lá, né? Quando a gente usa o termo revolução cultural, normalmente a gente vai pensar na grande revolução cultural proletária. Nós estamos pensando aqui num dos aportes do pensamento Mao Zedong, no meu caso, maoísmo. Ninguém é obrigado a ser maoísta, mas todo mundo devia, tá? Convido. Para nós, quando a gente está falando do conceito de revolução cultural, este é um conceito que vai ser culminado numa experiência que é coeva ao texto de Cabral, mas que é muito posterior aos textos de Fanon. Primeira coisa que a gente tem que entender aqui, né? Então, assim, eles defendem uma revolução cultural? Sim. Em que conceito de revolução cultural estamos operando aqui é que a gente tem que pensar. Por quê? Porque eles estão defendendo uma revolução cultural de libertação. Enquanto a grande revolução cultural proletária é uma análise concreta, principalmente dos problemas que advêm a posteriori, né, na concatenação da transição ao socialismo na União Soviética, e que demonstram de forma cabal que a luta de classes continua durante a construção do socialismo. Mais uma vez, eu acho que é muito digno a gente falar
quem fala as coisas. Se vocês pegarem as obras completas de Stalin e forem ler vários dos seus volumes da década de 30 e da década de 40, Stalin está falando o tempo inteiro da necessidade da continuidade de luta e da necessidade e da existência de continuidade de luta de classes durante este período de transição. Então, tanto Lenin falava desta possibilidade, Lenin viveu um pedaço muito pequeno deste começo de transição, quanto Stalin, que viveu esta transição, falava disso. A questão aqui é o que se fazer, o Stodeliat, né, o famoso que fazer do Lenin, que não é nem do Lenin, é do Chernyshevsky, que é um autor narodnik, que foi muito importante, inclusive irmão do Lenin era narodnik e morreu por esse livro, né? O que a gente pensa aqui como revolução cultural, o que fazer? É a necessidade constante de se evitar esse regresso de uma presença capitalista, de uma presença de um modo de produção que não é mais o dominante, mas mantém certos resquícios, como eu falei lá na minha apresentação, que o modo de produção dominante não é um modo de produção único e que esses resquícios contaminam essa superestrutura cultural e eles precisam ser continuamente combatidos na formação desta nova sociedade, porque essa nova sociedade se forma a partir do cadáver da antiga. A gente tem que entender que a gente não consegue, a gente não faz futurologia numa. Quando alguém pergunta pra gente, como é que vai ser o comunismo? Sei lá, meu irmão, sabe por quê? Porque as perguntas que nascerão de uma sociedade que conseguir primeiro completar a sua transição ao socialismo são sequer imperscrutáveis para mim que vivo sob uma sociedade na égide do capitalismo e que, nas melhor das hipóteses, viverei uma sociedade de transição. Novas soluções ensejarão novas perguntas que ensejarão novas respostas, porque a dialética é perene, porque o movimento do real não cessa. Então, sim, eles defenderam uma revolução cultural. Não a mesmo tipo de revolução cultural como ela culminará na China. Por quê? Porque eles estão falando de uma revolução cultural de libertação. O Fanon sequer pôde ver essa libertação. Ele morre antes, tá? O passaporte argelino de Fanon é póstumo. Fanon não consegue ver este final. Cabral, sim, mas sobre uma outra situação, com outros desenvolvimentos locais, né? Então, o que eles estão nos mostrando aqui, e que foi algo muito perene no tempo deles. Se a gente for ver Fanon escrevendo sobre cultura, Cabral escrevendo sobre cultura, Mao escrevendo sobre cultura, Gramsci escrevendo sobre cultura, essa era uma discussão deste tempo, era uma discussão ensejada pelo calor das lutas, era uma discussão material, não é simplesmente uma discussão teórica. E aí a gente tem que entender também como que se dá a forja, e aqui eu vou ser gramsciano, desse intelectual orgânico. Ele está muito mais preocupado em teorizar aquilo que a materialidade traz, as querelas que a massa traz, as necessidades de uma luta, do que eleger academicamente um tópico e perscrutar dentro desse tópico. Vocês entendem que o movimento aqui é completamente diferente. Nós temos primeiro no intelectual orgânico, um movimento vanguardista de ir ao povo, de compreender no povo, de compreender nas massas, de compreender no movimento do real quais são as necessidades, a partir disso trazer uma nova formulação e voltar para essas massas e ver se essa formulação funciona. E se não funcionar, e se tiver mais dúvidas, se tiver mais alguma coisa, fazer tudo de novo. É um movimento diferente, né? Uma coisa que eu acho interessante da gente pensar. Então, sim, é uma revolução cultural. Sim, eles trabalham essa cultura com uma força, com uma pujança que, por exemplo, o marxismo do século XIX não trabalhará, que o marxismo da Segunda Internacional não trabalhará até a ruptura para a Terceira Internacional em diante. Quando a gente pega a Terceira Internacional, a gente já vê vários flashes disso que estão acontecendo. Se a gente pega os trabalhos de Vladimir Lenin sobre a Ásia, principalmente, as revoluções nacionalistas que ocorreram na Ásia na década de 10, se o Lenin se debruça sobre ela, nós já vamos ver aqui alguns ensejos de se pensar essas culturas nacionais, como que se dá a libertação, quem são os amigos, quem são os inimigos do povo, que vão culminar, por exemplo, nas próprias teses da Terceira Internacional e que vão culminar nas teses que o Lenin manda para ser discutidas no Congresso de Baku dos Povos do Oriente, porque é algo que é muito importante para nós falando aqui. Se a gente for ver as discussões sobre nacionalidade que tiveram, né,
no final da primeira internacional, na segunda internacional e depois na terceira internacional, e antes da terceira internacional principalmente, com os contributos inclusive do Stalin, que sobe muito no partido, principalmente por causa do seu trabalho sobre nacionalidades, a gente também já vai ver vários desses motes que serão depois aprofundados, agutizados pela própria luta material do anticolonialismo ali atrás. Mas a gente tem que entender o contexto em que eles estão inseridos, né? Então é uma revolução cultural, mas não é o exato mesmo contexto da grande revolução cultural proletária, daquilo que muitas vezes a gente chama só de revolução cultural, e quando fala revolução cultural já pensa em Mao Zedong. João, queria aproveitar. Oi. O doutor nobre, brilhante Caio Marçal. O Caio tá aí que... não é primo do Pablo Marçal, embora que se precisar, ele também dá soco na força de tubarão, mas ele não é parente do... Mas eu acho que ele também pilota helicóptero, o que aparecer pela frente. Ele pergunta e mandou aqui no privado, porque ele está tentando colocar uma questão no chat, mas não está aparecendo. Aí ele fala assim: João, até onde é possível reconhecer uma cooptação do pensamento de Fanon que obscurece sua oposição marxista? Ok, vou responder o Caio, e só me lembrei de um outro pedaço da pergunta da Fernanda que eu acho que é interessante a gente falar. Que ela está usando um termo conceitualmente mais novo do que era os termos usados à época da discussão do Cabral e do Fanon, que é o termo identidade. Aqui eu sempre recomendo uma leitura que eu acho uma leitura muito boa e muito importante, que é a leitura de um livro do Assad Haider, que foi traduzido para o português, que se chama As Armadilhas da Identidade. Qual que é, em última instância, a tese fulcral deste livro? As discussões identitárias, as discussões das diversas identidades, elas são facilmente cooptáveis pelo modo de produção capitalista a partir do momento que você esgota nelas a transversalidade da luta de classes para pegar simplesmente os resultados mais próximos e mais aceitáveis dentro do modo capitalista. Então, por exemplo, Fresh Prince of Bel-Air. Nós temos um negro juiz, negros no topo, toda hora eles estão falando negros no topo. O mordomo dele é um negro vindo da Jamaica. E aí, o negro no topo tá explorando o trabalho de outros negros, então tá legal? Se cada 10 bilionários do mundo, 5 for mulheres, tem algo que tá resolvido? Não é. Não é assim que as coisas funcionam, né? Então a gente vai ter o pink money, o green money, o pink washing, o green washing e todos os washing e todos os moneys possíveis. Por quê? Porque é uma cooptação de uma pauta digna, necessária, que a gente precisa de lutar por cada uma e por todas delas, mas que a gente nunca pode perder de vista a transversalidade das múltiplas operações, das múltiplas explorações do sistema capitalista. A exploração da mulher pelo homem, a exploração dos povos colonizados pelos povos colonizadores, a exploração racial, a exploração dos deficientes e todas as outras explorações. Quando a gente esvazia isso, a gente fica só com aquela crosta liberal em cima. A gente fica com essa ideia de X no topo, Y no topo, e se esse topo for construído de uma pirâmide de corpos humanos das outras pessoas que não estão no topo, tudo bem, né? Obviamente, quando tanto o Cabral quanto o Fanon vão propor as suas ideias da cultura como arma revolucionária, como locus revolucionário, este convite é um convite a um só tempo, voltado para essas identidades, mas que transcende essas identidades, que suprassume essas identidades pela transversalidade da exploração. Todos estão sendo convidados a ser o homem novo, a ser a nação nova, desde que haja essa ruptura. E uma ruptura que é radical, que busca a raiz do problema. Qual seja o sistema colonial que é totalizante e o seu modo de produção capitalista. Então, assim, obviamente, eles estão indo para além disso, mas sem nunca negligenciar qual é essa cultura, de onde que ela veio, quem são esses povos, quem são essas etnias que estão suprassumindo essas identidades, entre aspas, menores, numa identidade nacional liberta, desalienada, maior, que pressupõe o reconhecimento e a luta dessas identidades menores. Então a gente tem que entender, né, que a gente tem essa suprassunção acontecendo. Só para eu terminar de falar disso, que eu acho que era importante a gente cobrir essa parte das identidades. Primeiro, um beijo pro Caio, um beijo
para ele, um sujeito maravilhoso. Tenho o prazer de já conversar com o Caio há muitos e muitos anos. Tenho uma admiração sem fim por ele, tanto pessoalmente quanto academicamente. Agradeço muito a presença dele aqui. E é muito engraçado que é um fenômeno cultural do Ocidente desradicalizar os seus radicais pós-mortem. Muita gente se surpreende com o fato de que Frida Kahlo era ligada ao marxismo. Muita gente passam a vida inteira lendo Jorge Amado sem nunca saber que Jorge Amado foi um dos constituintes comunistas de 46, que Jorge Amado era do Partido Comunista. E isso acontece, gente, não é somente, né, com nomes da literatura, da cultura, da pintura, mas também com os próprios revolucionários. Muitas vezes se tenta açucarar uma teoria, torná-la mais palatável, cerceá-la de toda a sua completude. E para mim, não existe possibilidade nenhuma de um copir, de um corte, onde exista de um lado um Frantz Fanon existencialista, ou pós-estruturalista, ou culturalista, e do outro, escondido num canto, um Frantz Fanon que, por um acaso, abandonou a sua confortável vida na Argélia, porque por mais que ele fosse um homem negro em Argélia, ele nunca deixaria de sê-lo. Ele era um chefe de hospital. Ele tinha acessos a que os outros não tinham. Esse homem abandona tudo e parte para a luta armada. Este homem é vítima de várias tentativas de assassinato. Este homem passa a escrever, e todo mundo sabia que ele estava escrevendo El Mujahid, e isso faz com que ele seja perseguido globalmente. Não existe, para mim, possibilidade de eu compreender os escritos desse homem como se houvessem múltiplos Fanons. Para que eu possa compreender os escritos desse homem, eu tenho que compreender a história deste homem e como ela vai levando ele para um lado e para um outro. É óbvio, se eu for pegar e falar, pô, é muito diferente o tipo de escrita que ele tá fazendo no Pele Negra, as Máscaras Brancas, que vai ser o seu primeiro livro, e no Condenados da Terra, que é seu último livro. Sim, por suposto. Um foi feito para ser uma tese, para defender academicamente uma titulação, para que ele pudesse exercer a profissão de médico. E o último é o testamento de um homem de luta que está à beira da morte, que sabia, como médico, que o tempo dele era contado, que ele sequer saberia se aquele livro seria terminado. Pensando nesse tipo de chave de análise, é muito comum que a gente retire, que a gente, por a gente, entenda, né, a pressão ideológica de uma sociedade burguesa. Quando ela não consegue simplesmente apagar, ela precisa de adaptar. O primeiro ataque a Frantz Fanon não é a ideia de adaptar Fanon. A primeira ideia com Fanon é proibir Fanon. Fanon era proibido em França. Proibido. Quando François Masperot publica Condenados da Terra em francês, eles vão para tentar fechar a livraria. Eles vão para dar um pau no cara. Os livros de Frantz Fanon eram pegos com alguém, a pessoa era presa. Então a primeira tentativa que se tem não é de falar assim, vamos pensar essa outra vertente da obra de Fanon e tal. Não, a primeira tentativa que se houve com o Fanon era matá-lo, em não conseguindo matá-lo, proibi-lo, torná-lo esquecido. Isso não acontece, a gente sabe muito bem. E aí, a gente tem que entender também que as mudanças que a gente tem na academia são mudanças que refletem as sociedades que estão gerando essas academias. A luta intestina do terceiro mundo, a guerra do Vietnã, todas as revoluções vão, obviamente, refletir nas academias da década de 60, 70, de uma forma que começa a mudar na década de 80, que já é outra na década de 90. Essa mudança vai começar principalmente na década de 80. Por quê? Porque estamos sob a égide de começo do triunfo do neoliberalismo. Estamos sob a égide de uma União Soviética já em franco declínio e descenso, as coisas estão mudando e também academicamente isso vai refletir, gente. Não existe nenhum tipo de produção que seja descolada do seu tempo, que seja algo, sabe? Essa ideia de que assim, fulano é muito à frente do seu tempo. Não, fulano pode ser a vanguarda do tempo dele, à frente do tempo dele ele nunca foi. À frente do tempo dele seria se eu tivesse um escrito em acádio sobre como tratar
câncer sanguíneo. Aí esse cara é muito à frente do tempo dele. Não tem, tá? Então assim, você não tem gente que é à frente do seu tempo, você tem gente que é vanguardista do seu tempo. Com o Fanon, esse fenômeno começa a ocorrer nas academias do Ocidente a partir do momento que, se já não tem como mais matá-lo porque ele já morreu, se já não tem como mais torná-lo esquecível porque ele já não é, vamos subverter isso aqui, vamos analisar outras formas. E muitas das pessoas que fizeram isso, gente, não fizeram isso conscientemente. Eu não tô falando aqui que os intelectuais da pós-colonialidade ou que os intelectuais da virada cultural, da virada linguística sentaram um belo dia numa sala e falaram, vamos subverter a obra de Fanon. Não, eles, forjados pelo tempo que foram, com as preocupações que tinham, percebiam naquela obra outras coisas que eram muito mais importantes para eles e para aquela academia em que eles estavam inseridos e para a aceitação daquela academia do que foi antes. A primeira grande obra do Brasil que chega é Condenados da Terra. Condenados da Terra, gente, é citado indiretamente por Paulo Freire, ainda na década de 60. Fanon, depois de um tempo, some da academia brasileira, começa a voltar muito em voga por causa dessa volta de Fanon da pós-colonialidade da academia europeia e da academia diaspórica africana em Europa. E agora, novamente, se tem essa batalha, esse debate de peraí, mas o Fanon não era só isso. Muito ironicamente, quando nós levantamos a bandeira de que Frantz Fanon era um militante anticolonial marxista, nós estamos levantando algo que era completamente dado e garantido na nossa própria academia há 60 anos atrás. Então a gente vê como é que essas coisas vão indo e vão voltando. E aí, infelizmente, eu estava até conversando com o professor Chacon aqui antes da nossa aula e com a Joana, as pessoas têm uma visão que é uma visão estereotipada de quem nunca frequentou a academia, de que a academia brasileira, principalmente humana, seria um paraíso dos marxistas, que a gente balançaria uma árvore e cairiam 12. A coisa mais rara que tem em qualquer departamento é ter, primeiro, alguém que se denomine abertamente marxista, depois alguém que se denomine, depois alguém que pratique marxismo dentro do rigor acadêmico. Então é óbvio que se nós temos uma academia que é brutalmente eurocêntrica, a esmagadora maioria dos nossos professores universitários, estou falando dos meus colegas aqui, conseguem te citar as últimas 4 publicações da 4 Gallimard, mas se for preciso de citar 3 intelectuais da América Latina, tem que parar e pensar. Nós consumimos muito mais publicações no original ou traduzidas de intelectuais da França, da Alemanha, do Reino Unido e dos Estados Unidos do que da Argentina. A gente não sabe o que está acontecendo ali, tá? Então, assim, temos que pensar que é esta academia que está analisando sobre as chaves de decodificação dadas pelo centro capitalista. Nesse ponto, eu acho a viragem decolonial, o grupo dos decoloniais, o grupo dos subalternos, por exemplo, muito importante para a gente pensar que gente marrom também faz ciência, que existe produção que não seja nas línguas aceitas. Até porque, gente, a gente tem que pensar que a gente vive um problema de língua franca. Inglês é uma língua franca. Toda e qualquer publicação em inglês tem uma tendência natural de ser muito mais facilmente espalhada e espalhável. O cara que escreve em hindi, o cara que escreve em português, o cara que escreve em swahili, ele já tem uma barreira inicial que lhe é imposta ali. Então a gente tem esses múltiplos epistemicídios e o que a gente precisa de ter? Luta, debate franco, acalorado, cordial e solidamente ancorado em fontes. Uma coisa é eu virar e falar assim, Frantz Fanon é marxista. Por quê? Porque eu sou marxista. Isso não é uma justificativa. Outra coisa é eu virar e falar assim, olha, dos 185 livros que este homem teve acesso durante a sua vida, de política, de filosofia, de ciências sociais, de economia, de geografia, que não eram da sua formação enquanto médico, mais de 100 eram ou escritos de marxistas ou sobre marxistas e revoluções. Tem algo aqui. Outra coisa é eu me debruçar sobre a obra dele e começar a mostrar. No ano tal, ele adquiriu o livro tal. No outro ano X, ele faz uma citação tal que está de acordo com essa parte aqui. Olha só, nós temos uma ligação aqui que é material. Você tem a exegese da fonte primária, da fonte secundária, chegou. Então, esse é o tipo de debate, esse é o tipo de luta que cabe a nós marxistas dentro da academia e que vem sendo conduzido com cada vez mais qualidade. Aqui eu quero parabenizar a Academia Brasileira nesse sentido, né? Editoras como a editora Lutas Anticapital, por exemplo, importantíssima
altíssima nessa luta. Gente, há 10, 15 anos atrás, era uma dificuldade achar num sebo um livro do Fanon. Hoje em dia, a gente tá tendo reimpressão atrás de reimpressão e muito mais do que isso, a gente tá tendo produção autóctone de altíssima qualidade reconhecida no mundo inteiro sobre Fanon. Um cara, por exemplo, igual o Davidson Faustino, é reconhecido no mundo inteiro pela sua produção intelectual sobre Franz Fanon. E ele tá trazendo à baila todos esses elementos, e ele tá fazendo isso de forma crítica e de forma ancorada. Então, sim, a gente teve essa leitura participa, né, de todo esse contexto aqui, que eu acho que eu falei até demais, podia ter sido mais sintético aqui, mas eu acho que a gente tá tendo agora uma retomada de uma leitura, gente, que eu acredito que é mais plural, e por ser mais plural é mais verossímil. Eu sou historiador de formação, minha busca é verossimilhança. Quem gosta de verdade absoluta ou tem que estar numa igreja ou tem que voltar pro século XVIII e abraçar o cadáver do Leopold von Ranke, tá? Na nossa busca por verossimilhança, eu preciso de entender um texto no seu contexto de urdidura e de recepção, que é indelével, que tanto no seu contexto de urdidura, quanto no seu contexto de recepção, quanto na sua crítica interna, esses textos todos têm profundos elementos marxistas-leninistas e daquilo que à época era chamado de Mao Zedong Zhejiang, pensamento Mao Zedong. Fica a minha resposta pro Caio. Beleza, vamos para a última pergunta, e aí a gente encerra aqui a nossa transmissão. A Isabela Vilar comentou: excelente apresentação. Você poderia indicar alguma ou algumas obras introdutórias para quem está começando a estudar o marxismo e o anticolonialismo em Fanon e Cabral? Posso, inclusive eu já tinha me preparado para isso, eu ontem encaminhei o material que eu usei para fazer essa palestra pro professor Daniel, e nele já tem bibliografia complementar sobre isso. O que eu acho que é a melhor forma da gente fazer isso aqui? Eu vou separar essa bibliografia complementar inteira que baseou a minha apresentação, vou enviá-la ao professor Daniel ou à Joana, e aí, a posteriori, eles colocam isso ou como um comentário fixo neste próprio vídeo ou na descrição do próprio vídeo, e quando eu for fazer a republicação do vídeo no meu canal, eu faço o mesmo, tá? Eu acho que é melhor do que eu ficar listando o livro agora pra você anotar correndo, tá? Eu tenho essa bibliografia aqui, e inclusive só para que você possa vê-la, eu vou dividir a tela aqui, eu vou só colocar ela aqui que fica mais legível, e eu vou apresentar a parte da bibliografia só para você poder ver. Que aí, se você quiser tirar um print, já fica resolvida também a sua vida. Aqui começa pela bibliografia que eu tô sugerindo do Fanon, tá? Para quem quiser aprofundar mais sobre o que eu coloquei hoje, e na sequência tem também uma bibliografia sugerida da minha apresentação sobre o Amilcar Cabral, tá? No mais, meu e-mail é assimdisseojoão@gmail.com. Se você quiser falar assim: João, tô estudando especificamente isso, queria mais ajuda com isso, eu tô à disposição para responder qualquer dúvida.